Meu nome é Noah. Nasci no interior da França e desde criança sonhava em me tornar engenheiro. Esse sonho se tornou realidade quando fui aprovado na faculdade de engenharia. A instituição ficava longe de minha cidade natal e, com a ajuda de meus pais, comecei a procurar uma pequena casa para alugar, onde pudesse me refugiar antes de começar essa nova jornada. Logo comecei a pesquisar em jornais locais da região da faculdade. Foi então que encontrei o anúncio. Uma casa simples, geminada e com uma estrutura antiga, que beirava a década de 50. O preço do aluguel era surpreendentemente baixo. Uma verdadeira oportunidade para o orçamento apertado de um calouro. O casal de idosos que oferecia a casa parecia amável. E os relatos de um vizinho recluso, que raramente aparecia, foram mais uma garantia de que seria o lugar ideal para eu focar nos estudos. Era tudo o que eu queria. Privacidade, paz e tranquilidade. Despedi-me de meus pais e segui para a cidade. No meu primeiro dia, depois de me acomodar e fazer uma inspeção na casa, decidi guardar minhas roupas. Foi ao abrir a última gaveta de um antigo armário de madeira que algo estranho chamou minha atenção. Uma caixa pequena e estranhamente decorada com símbolos de um significado que eu não conseguia entender. A curiosidade, como uma força invisível, me puxou a abri-la. Dentro, encontrei 4 fitas VHS com rótulos manuscritos à mão. 1. Sasha. 2. Antoine. 3. Theo. E 4. Anne. O que me chamou a atenção não foi o conteúdo, mas a aparência das fitas. Sujas, gastas, com uma estética tão retrô que mais pareciam artefatos esquecidos de um filme amaldiçoado. A pergunta que me vinha à cabeça era: por que alguém teria esquecido estas fitas ali? Quais imagens teriam sido gravadas? Pensei em perguntar ao casal que havia me alugado a casa, mas a obsessão em saber o que havia naquelas fitas começou a me consumir. A noite desceu sobre a cidade como um manto sombrio, e eu, incapaz de afastar a curiosidade que me consumia, decidi me deitar. O silêncio era absoluto, cortado apenas pelo som da chuva batendo incessantemente no telhado, uma melodia macabra que parecia esconder algo. Meus olhos, pesados de sono, logo cederam ao cansaço. Por volta das 3 horas da madrugada, fui despertado por um estrondo que fez as paredes da casa tremerem. Um barulho de batidas fortes, como se alguém estivesse tentando arrombar a porta da casa ao lado. O coração disparou em meu peito enquanto eu me aproximava da janela do quarto, buscando respostas no escuro. Não havia nada. Só a chuva, fria e constante, caindo na noite vazia, mas, ao olhar para a escuridão da rua, uma sensação estranha de que algo estava ali, escondido, me invadiu. Hesitei, mas o cansaço me venceu. E voltei para a cama, tentando afastar o terror que se enraizava em minha mente. Acordei apenas às 9 horas, com uma sensação de desconforto que não conseguia ignorar. O céu estava coberto e a chuva ainda persistia, como uma presença constante e opressiva. O ar estava gelado. E eu decidi sair, buscando distração em uma caminhada até o centro comercial da cidade. O objetivo era simples: encontrar um videocassete usado, um aparelho que já estava extinto há mais de uma década. Mas algo em mim insistia em procurar. Passei horas vagando, a frustração crescendo dentro de mim, como se o tempo tivesse parado. Estava prestes a desistir, quando algo chamou minha atenção. Em uma rua estreita, perto da casa que alugara, um catador de lixo estava rodeado por uma pilha de objetos antigos e desgastados. Algo ali, entre a desordem, me parecia familiar. E então, como se fosse um sinal, entre as sombras da pilha de entulho, lá estava. O videocassete. Exatamente o que eu procurava. O homem, maltrapilho e com os olhos vazios, observou-me sem mover um músculo. Ofereci-lhe alguns trocados, um gesto automático. E ele aceitou com um sorriso estranho, como se já soubesse que eu apareceria. Enquanto ele entregava o videocassete, o ar ao redor parecia mais denso. O cheiro de mofo e escuridão tomava conta dos meus sentidos.
e uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer começou a se formar no fundo da minha mente. Mas já era tarde demais. O que eu não sabia, o que ninguém sabia, era que aquele videocassete não guardava apenas lembranças antigas. Ele carregava algo muito mais sombrio, algo que eu logo descobriria. Em casa, instalei o aparelho e, com uma ansiedade insuportável, coloquei a primeira fita. Quando a tela se acendeu, a imagem que apareceu foi distante do que eu esperava. Uma sala fria e desolada, iluminada apenas por algumas velas. Uma cadeira de metal enferrujada estava no centro, com as pernas de 3 pessoas em pé ao redor dela, em uma cena que mais parecia um ritual macabro. O vídeo durou exatos 7 minutos, mas aquilo parecia uma eternidade. Tudo estava imóvel, sem som, sem mudança, uma atmosfera que me sufocava. Tentei de tudo, retroceder, avançar, pausar, mas nada mudava. O ar ao meu redor ficou mais denso e meu coração começou a bater descontrolado, porque as fitas se repetiam incessantemente com a mesma imagem estática. Algo mais estava acontecendo ali, algo muito mais sinistro. A curiosidade me consumiu. Sabia que não deveria continuar, mas me vi incapaz de parar. Cada fita parecia uma chave para algo ainda mais aterrador, como se eu fosse fisicamente atraído para dentro daquele pesadelo, aprisionado por uma força maior do que minha compreensão. Na manhã seguinte, com os olhos cansados pela falta de sono e pela obsessão com aquelas imagens, fui até um centro comercial, mas antes passei na rua estreita onde havia comprado o videocassete e perguntei sobre o catador de lixo. O homem que encontrei me olhou de forma estranha e, com uma voz rouca, disse: "Ele só aparece na cidade algumas semanas antes do início das aulas. Depois some. Como um espectro." Um calafrio percorreu minha espinha. De volta à minha casa, fui até os fundos para estender roupas. Quando olhei pelo muro baixo que dava vista para o vizinho ao lado, um gelo tomou conta de mim. Bem ali, na parte de trás, estava a cadeira enferrujada da gravação. O medo se instalou em meu peito, mas a curiosidade ainda me empurrava, como uma força cega. A casa estava vazia, o locatário ausente. Decidi, com o coração pulsando forte, entrar e investigar. O medo estava no ar, mas a curiosidade... a curiosidade era mais forte. Entrei pela janela e logo fui tomado por uma sensação de opressão. Tudo parecia intacto, mas o ambiente estava impregnado de algo maligno, algo que me fazia sentir como se fosse um intruso. As paredes estavam descascadas e os tijolos antigos pareciam murmurar segredos esquecidos. Encontrei uma escada que levava ao porão, e ao descer meu coração disparou. Na parede, um símbolo macabro estava pintado em vermelho escuro. E no centro do cômodo, 4 crânios humanos estavam dispostos em um pentagrama. Meu corpo gelou. Um grito mudo ficou preso em minha garganta. Não deveria estar ali. Algo frio e opressor na minha mente me dizia que eu precisava sair imediatamente. Mas o medo estava paralisando meus músculos. Antes que eu conseguisse me mover, uma voz sussurrou, baixa e maligna, diretamente em meu ouvido. Sabia que viria. Uma gargalhada cavernosa ecoou pelo ambiente, reverberando como um pesadelo iminente. Foi então que senti uma dor aguda, uma pancada violenta na nuca, que me fez perder completamente os sentidos. Quando recobrei a consciência, tudo parecia embaçado, turvo, como se a realidade estivesse se desfazendo. Meu corpo estava preso, amarrado àquela cadeira enferrujada, os fios de ferro cortando minha pele, imobilizando-me com uma força invisível. O ar estava denso e gelado, e eu podia sentir a respiração pesada e irregular de figuras ao meu redor.
As sombras de 3 presenças se erguiam diante de mim, suas formas distorcidas pelo capuz que cobria seus rostos como espectros do além. Uma delas, com a mão tremendo, segurava uma adaga cuja lâmina brilhava com símbolos estranhos, entalhados de forma grotesca, como se fossem palavras de uma língua proibida. O medo me dominava enquanto os vultos se aproximavam lentamente, seus passos abafados pelo som distante da chuva que caía lá fora e o retumbar das trovoadas que faziam o chão tremer. Com uma calma perturbadora, os 3 retiraram seus capuzes. Eu os reconheci instantaneamente. Embora o choque fosse tão grande que parecia surreal, como um pesadelo que não se atrevia a ser real. O casal de idosos que me alugara a casa e o catador de lixo que me vendera o videocassete. Um misto de incredulidade e terror percorreu minha espinha. Pensei que fosse algum tipo de brincadeira macabra, uma espécie de maldição disfarçada. Mas os rostos deles estavam vazios, como se uma sombra escurecesse suas almas. Eles estavam ali para realizar algo muito mais sombrio. Suas mãos se moveram lentamente, começando a traçar formas no ar, enquanto palavras incompreensíveis fluíam de suas bocas, um cântico de poder ancestral, imerso em uma força terrível. O som da chuva e dos trovões parecia desaparecer, e o ambiente ficou tenso, suspenso no tempo, como se o relógio tivesse parado e a realidade se distorcesse em um abismo de pura escuridão. Era um ritual. Não um qualquer, mas algo primordial. E eu estava no centro disso. Eu era a peça final, o sacrifício que eles precisavam para completar sua obra. O frio se intensificava, e meu corpo, agora completamente imóvel, estava à mercê de algo que eu jamais compreenderei, mas que naquele momento sabia que já estava marcado para sempre. Eu suplicava por minha vida. Mas então, senti a lâmina fria encostar em minha garganta. O que me aguardava era o fim que eu nunca poderia imaginar. Fui escolhido como sacrifício final de um culto diabólico. Eles haviam me atraído com as fitas e com a casa, manipulando cada movimento meu até que eu fosse uma peça em seu jogo macabro. Cada decisão que tomei, cada passo que dei, havia sido orquestrado para me levar até aquele momento. Mantenha o foco, minha avó sempre dizia. Mas eu falhei em me afastar do verdadeiro objetivo de meu caminho. Agora, tudo faz sentido. As pessoas que saíram da casa sem aviso, as letras iniciais das fitas, que ao se unirem com a inicial de meu nome, formam um chamado à divindade adorada pelos meus assassinos, a facilidade de encontrar um videocassete na minha vizinhança, o fato de o catador aparecer apenas em certas épocas e a casa ao lado que permanecia vazia boa parte do ano. Tudo estava alinhado para me levar até o fatídico dia. Esta história só chegou até você porque, de alguma forma, consegui transmitir essa mensagem através de um médium, durante uma sessão espírita. Mas entenda, o ciclo de maldades e perversidade dessas pessoas ainda não terminou. Eles ainda estão à espreita, aguardando, e continuarão a procurar novas vítimas. E o mais aterrador é que eles precisam de você.